Boa noite, pessoal! Tatiele convida, está no ar. Gente, hoje nosso papo é com a Adriana Sperandir. Vamos falar sobre a carreira dela de cantora, a carreira na gestão cultural. Eu acho que vai ser um papo muito bom. Conheço a Adri há muito tempo. E ela é incrível, é uma ótima profissional, então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Oi, Ju! Oi, Adri! Já vou lhe chamar. Só estou dando boas-vindas, então, para quem tá chegando aí. Hoje o Tatiele Convida é com a Adriana Sperandir. Vamos papear um pouquinho sobre a história dela, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Queremos a participação de vocês, a interação de vocês. Vai ser muito bacana. Já vou avisar vocês que a data com a Cibele Tedesco, que eu fiquei de remarcar com ela, né, por causa daquele probleminha que a gente teve na live, vai ser na próxima segunda, dia 7, às 20h30, tá? Então, quem tá aí já sintonizado, depois eu vou divulgar isso também, melhor, claro, mas já anote aí. Segunda-feira, dia 7 de abril, às 20h30. Então, vai ser essa live com nova data, tá bom? Bora lá chamar a Adri, vamos papear. Senão só fico eu falando aqui. A gente testou e deu tudo certo no nosso teste. Então, agora é só a Adri entrar. Eita, funcionou! Que maravilha! Daí, Oi! tudo? Tudo bem com você? Tudo certo. Me ouve bem? Sim, te escuto. Uhum. Ótimo. Seja muito bem-vinda, Tatiele Convida! Obrigada, Tati. Obrigada pelo carinho. Eu vi que teve várias mulheres, eu acompanhei algumas, né? A Emily eu assisti toda e depois as outras eu assisti depois, porque, enfim, a gente nem sempre às vezes está disponível no horário, né? Sim. Mas eu sei que as lives ficam aqui. Então, muito bacana essa iniciativa, esse projeto, agora no mês das mulheres, né? Tão importante. Parabéns e agradeço pelo carinho aí do convite. Imagina, eu que agradeço por tu ter topado. E quando a gente conversou lá no finalzinho de fevereiro, foi tu também que me incentivou a colocar esse projeto na rua de novo, né? A fazer esse mês especial, então te agradeço. E vai ser um papo muito legal, tenho certeza. Acho que muitas coisas, você vai contribuir aqui com muitas coisas pra gente. Na verdade, a gente vai conversando, né? E as ideias vão surgindo, porque são projetos que já existem, né? No caso, esse Tatiele Convida é um projeto que fez um grande sucesso na época ali, né, da pandemia. E eu acompanhei na época e eu digo, pô, por que não trazer de volta, né, um projeto tão bacana? Então, importantíssimo. Ai, que coisa boa. Muito bem. Olha, tem a Laura. Ó, oi, tia Adriana. Olha aí, ó. O povo tá Laurinha de acompanhando. Torres. Obrigado, querida. Adri, olha só. Vamos começar do princípio. Você que é cantora, é gestora cultural. Eu quero que tu conte pra gente como que começou a tua história na música. Como que tu começou a cantar? Como é que foi esse processo? Conta pra gente. Agora tem que puxar pela memória lá atrás. Isso é Mas bom. eu estive na música sempre, né? Desde que nasci, porque eu venho de uma família de músicos, né? Sou natural de Torres, da praia, e meu pai era músico, era baterista. E aí os meus irmãos todos são da música, né? Então, desde pequenininha, assim, que eu lembro sempre de estar na música, de estar ouvindo, de estar envolvida com músicos na minha casa, aquela coisa de roda de música. Então, eu sempre respirei música, né? Na minha família, com 9 anos, eu cantei a primeira vez num festival, competindo com intérpretes, era de interpretação, né, o festival. E aí, só que eu estava concorrendo com adultos cantando, porque naquela época não tinha o que hoje a gente tem, que é super bacana, né? The Voice Kids. E recentemente tu participaste do projeto Elis para Sempre, ali o projeto das meninas, das crianças também. Uhum. Então, naquela época a gente não tinha esse incentivo, né, para as crianças.
E aí eu fui convidada a participar junto para concorrer com os adultos. E eu acabei vencendo o festival. Então foi ali a minha história, então iniciou desde sempre na música, assim, né? Nasci já na coisa da música que vem de família, então sempre estive por ali. Ai, que legal. E a tua história, ela passa muito pelos festivais, né? Tu quer contar um pouquinho pra gente disso? Porque, inclusive, quando eu comecei essa função de cantar e de participar de concurso de intérprete, geralmente nos rodeios, né? Quando eu comecei a minha história na música, eu escutava muito tu cantando nos festivais. E é muito legal, porque sempre foi uma inspiração, e na época que eu premiei no Enarte, eu ganhei no Enarte, foi cantando uma música que tu interpretou. Então tem toda uma história, assim, que para mim tem muita referência. Tu fez um grande nome, uma grande história nos festivais. Tu sabes que, na verdade, o festival veio bem depois, né? Porque eu iniciei, daí eu estudava na UBRA, estudava direito na UBRA, e eu entrei para o coral da UBRA. E também, Ah, e também participei de um núcleo que tinha do Edson Cordeiro, né? Para quem lembra aí do Edson Cordeiro, ele tinha um núcleo em Criciúma, e eu participei também, né, de um coral. E depois iniciei os festivais mesmo, eles vieram a partir de 2007, que ah, eu vi, daí eu saí de Torres, né, vim morar em Osório, que foi quando eu comecei a participar de festivais, mas comecei também porque o Adriano Sperandir, né, era meu grande parceiro, e começou a encaminhar músicas, começou a também produzir, né, e compor. E aí eu estava ali na parceria, claro, e entrei também como cantora naquela época, então, das interpretações. Depois, um pouquinho depois, então veio o Christian Sperandir também, que daí fechou o trio, né, que a gente por muitos anos aí participou junto. Então nós iniciamos, na verdade, nos descobrimos, eu enquanto intérprete, o Adriano enquanto compositor, arranjador, e o Christian também meio que juntos, assim, nos festivais, né? que Então foi a partir de legal. 2007, 2008 ali, que a gente começou a participar. E aí sim, aí realmente a gente começou a participar muito de festivais. Primeiro, os primeiros festivais aqui do Rio Grande do Sul. Então nós tínhamos uma música muito mais sul-universal, Aham, e que aham. aí a gente começou a participar, tipo, os primeiros festivais foram Tafoninha, porque era da nossa cidade, aqui Osório, e aí Tafona, depois Moendinha, que para quem não sabe, Tafoninha e Moendinha não era das crianças, né, etapa infantil das crianças, eram a etapa regional do local, Uhum. é da região. Então a gente entrou, então eu acho super importante falar sobre isso, que essas etapas nos festivais têm que voltar ou têm que continuar, porque é tão importante para o pessoal local e da região participar, porque a gente vem dessa caminhada aí, né, da região. Então era difícil mandar música para uma tafona direto e passar. Então Sim. a nossa caminhada foi através da Tafoninha primeiro. E aí sim, aí depois a gente conseguia, já mandava direto para a Tafona e começamos a participar. Depois Moenda e Moendinha foi a mesma sequência. E aí o primeiro festival fora que nós fomos, assim, foi em 2008, nós participamos de dois importantes festivais do estado, e foi na mesma época, assim. Um foi o Reponte da Canção em São Lourenço, e o Uhum. outro foi o Canto da Lagoa, em Encantado, que inclusive final de semana agora teve o Canto da Lagoa, e Aham. eu assisti todo, e eu quero parabenizar o pessoal do Canto da Lagoa, porque me emocionei muitas vezes, né, porque Rendeira foi uma música que marcou, assim, a nossa trajetória em festivais, e tinha uma menina cantando, né, que foi muito a A Valentina Valentina, né? Maslin, que cantou a Rendeira novamente. Então, está sempre sendo lembrada, né, as músicas, isso é super importante. E aí sim, aí depois a gente começou a trilhar os festivais, primeiro no Rio Grande do Sul, e aí tu sabes que tu começa a participar, tu também Sim. participa de festivais, né, Tati? Sabe o quanto é difícil para nós mulheres É. abrir as portas de um palco de festival. Né? Era Isso é isso que eu uma queria luta, abordar também, ótimo.
é uma luta faz tempo já, mas eu tive o privilégio de ter parceiros que produziam e que, né, compunham para me encantar, porque nós tínhamos uma história, né, uma parceria juntos. Então, a gente meio que caminhou juntos e eu tive esse privilégio aí nesse momento. E foi muito importante, assim, para minha caminhada enquanto intérprete, enquanto cantora, né? Ter músicas próprias para cantar é super importante, porque ali está a tua identidade também, né? Então, e hoje a gente tem, que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Muitas compositoras, agora não só intérpretes, mas compositoras já consagradas no Rio Grande do Sul. Então, isso foi uma luta crescente que eu acho que é super válido, super importante a gente ter lá atrás, ter buscado essas possibilidades, né? Então, e a minha caminhada de festival foi por aí. Depois daqui a gente, então, começou a participar em festivais fora do estado. A gente foi muito a Minas. Minas foi um estado que a gente participou muito. Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, a gente foi muito. Porque tinha uma coisa muito interessante. Com as mesmas canções que nós ganhávamos nos festivais aqui, nós acabávamos participando lá, porque lá não existe essa coisa do ineditismo, né? Sim, que é uma outra pauta também interessante para um outro momento. É verdade, interessante, é verdade. Então foi assim, a gente então, tem muitos anos aí de participar de festivais, de também avaliar festivais, né? Daí a gente começa uma caminhada dentro dos festivais. Adri, e é interessante a gente falar sobre esse tema, assim, e falar, eu acho que dos desafios que a gente enfrentou, né, nesse meio, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho se tu teve muitos desafios como mulher, tá? Por ter ser uma presença feminina nos eventos, tu sentiu alguma resistência, barreiras, não só nos festivais, mas eu digo na tua carreira como mulher artista, como cantora. Eu tenho uma questão minha assim, sobre festivais e sobre o movimento artístico que eu fiz, né? Eu tinha sempre essa parceria com o Adriano e com o Christian. Então, meio que a gente se protegia nisso. Então, eu tive muito mais resistência depois que esta parceria, né, em algum momento, ela se desfez. A gente começou a cada um trilhar o seu caminho sozinho, que isso é super natural. E aí, vou te dizer que aí eu senti uma certa dificuldade. A palavra não é dificuldade, mas enquanto mulher, trilhar um circuito onde ele é muito masculino, agora já sem a presença, né, dos meus parceiros, não vou dizer que foi assim um grande problema, não, porque a gente, né, já conhecia muito esse movimento, Sim. mas eu senti uma diferença, assim, né? E acho que isso, a gente ainda, mulheres que se colocam nos ambientes, né, principalmente nesses de disputas, né, e que ele ainda é muito masculino, ele ainda tem algumas resistências, né? Então, isso eu pude perceber, assim, depois. Mas, enfim, eu acho que na gestão pública também, como qualquer trabalho de mulher, qualquer profissão nossa, né? A gente precisa nos doar muito mais. E apesar de que eu trabalho num ambiente muito feminino, né? Porque é da Secretaria de Cultura do Estado, que nós temos muitos, eu acho que a maioria dos servidores são servidoras, né? E até a gente teve um movimento ali que a gente fez na Casa de Cultura Mário Quintana, que foi a Casa das Sete Mulheres, que eram 7 diretoras, né? Então, a começar pela nossa querida, maravilhosa, que eu tenho um orgulho de trabalhar com ela, que é a secretária Beatriz Araújo. Então, fico muito feliz, assim, esse ambiente é um ambiente muito acolhedor, muito de respeito, de verdade a figura da mulher, né, nos ambientes de direção, de protagonismo. Então, isso foi bastante fortalecedor, assim, para mim.
Ah, legal. E já que tu abordou isso, uma das coisas que eu gostaria de saber, e acredito que as pessoas que estão aí acompanhando também gostariam de saber, é como que tu ingressou, como que começou a tua história na gestão? Como que começou isso? Porque eu sei que tu trabalhou no município, né? Agora tu tá no estado, mas é longa essa tua história, né? Ela não começou agora, tu vem com uma bagagem muito grande. Eu quero que tu nos conte como que tu foi para esse caminho da gestão. Na verdade, o que me levou para o caminho da gestão foi justamente a minha trajetória artística. Porque eu vim morar em 2001 em Osório, né? Eu vim morar em Osório em 2001. Começamos a trilhar esse movimento na cidade, né? Então, aqui, claro, não tinham tantas cantoras naquela época, hoje a gente tem mais, que bom. Sim, Mas naquela época, meio sim. que eu era chamada para fazer eventos corporativos, casamento, formatura, enfim, velório, e tudo que tu possa imaginar, né? Natal Luz. E a gente tinha um. E eu comecei a me entender também, não só como cantora, mas também como produtora. Ah, E aí, que isso foi muito bacana, né? E aí tu vai encontrando as parcerias ao longo da caminhada. E daí, enquanto produtora e assim, muito criativa e também trabalhando com pessoas muito criativas, né? Eu fui trabalhar depois, a gente teve um movimento de parcerias com um grupo de teatro que se chama Galpão das Artes, em Osório, uhum. que a gente começou a produzir espetáculos. Né? Então, nós tínhamos muitos espetáculos que envolviam essas duas artes, que eram teatro com Aham. música ao vivo. Então, os espetáculos eram sempre com música ao vivo, encenação, Natal. E aí a gente começou a trabalhar esses projetos e, é claro, vender esses projetos, né? Claro. Eu trabalhei muito tempo com o Sesc, por exemplo. Então, e na nossa época, sabe, Tati, não tinha tantos editais com recursos públicos como tem hoje. Né? Isso tudo Sim, era corrido atrás para vender mesmo, sabe? Em prefeituras, em Sesc, que eu acho que é isso que a maioria do pessoal que trabalha com arte faz, né? Tu meio que te produz, meio que canta, meio que carrega caixa de som, meio que carrega cadeira e faz um pouco de cada coisa. é isso Então, aí. e aí mas voltando à tua pergunta sobre a gestão, eu comecei a fazer esse trabalho em Osório, né? E comecei a ter uma relação com a Secretaria de Cultura do município. Isso é bem importante. Artista tem que se relacionar com a sua Secretaria de Cultura. Tem que estar lá diariamente, é aberto ao público, gente. Vamos lá saber o que a Secretaria está promovendo, está fazendo, dá ideias, né? Aham. Hoje a gente sabe da importância que é ter o Conselho de Cultura, enfim, então tu tem que estar. Quem é artista precisa estar focado nisso, né? Não só a nível municipal, mas estadual também, Secretaria do Estado, enfim, nível federal, tem que estar por dentro hoje dessas coisas. Na É. nossa época não era muito essa realidade, a gente fazia outras coisas. E eu comecei a fazer um trabalho voluntário com a Secretaria de Cultura do município de Osório. Que legal! Comecei a fazer um trabalho, me entendi assim no movimento coletivo, gostei da coisa coletiva. Começamos a promover, eu tinha o meu grupo, né, que era o Esperandires, mas a gente começou a promover também outros artistas na cidade, tentar agenda para outros artistas, e aí nós promovíamos e fizemos uma efervescência cultural no município, que era descobrir, tirar das caixinhas lá os nossos artistas. Sim. E aí a gente começou a fazer esse trabalho voluntário, nós fazíamos um projeto bem legal que eu fazia junto com a secretaria na época, isso há 10 anos atrás, que era o Sarau Cultural, que era numa segunda noite, quando os artistas não tinham onde tocar, era o dia de descanso do artista, nós promovíamos um sarau cultural pago pela prefeitura para os artistas participarem. E isso a Olha gente isso. por anos trabalhando. E até que chegou um momento que a Secretaria de Cultura precisou se afastar, porque ela era professora, precisou voltar para a sala de aula. E aí o prefeito me chamou para trabalhar na Secretaria de Cultura. E daí eu não saí mais da gestão pública, e isso já fazem 10 anos que eu estou nesta caminhada. Então,
foi, na verdade, essa questão, foi a arte, né, a música, tu atuando como cantora, que foi te aproximando disso, e como tu falou, né, nós artistas, a gente é isso mesmo, a gente organiza o jogo, a gente divulga, a gente joga, a gente limpa o campo, a gente faz tudo, literalmente, né? Lógico, dependendo das proporções, quando a gente vai super, hiper, mega, assim, famoso, nós vamos ter uma mega equipe. Porém, Sim. a realidade da maioria dos artistas que a gente conhece, o dia a dia é assim mesmo, é a gente produzir, a gente fazer acontecer. Então, que legal que isso foi gancho para ir te levando para outros lugares. Interessante. Eu acho sempre que os caminhos é que nos escolhem, né? Sim. Então, e aí eu me envolvi com a gestão pública e eu lembro muito, assim, o prefeito de Osório, que era na época o Eduardo Abraão, que era a gestão do PDT em Osório, e aí ele me chamou e eu disse, prefeito, não tenho noção alguma de administração pública, né? Meu negócio era fazer arte. E aí eu não esqueço, porque a gente não deve esquecer as pessoas que te dão as primeiras oportunidades, né? Então, sou muito grata a esse prefeito querido, ele não está entre nós mais hoje, mas ele foi uma figura muito importante na minha caminhada profissional enquanto gestão, né? Porque ele me disse assim, capaz, eu te dou 30 dias, tu vai aprender. E teve uma coisa que ele me disse também, vocês ainda têm facilidade, o dia que tu não conseguir resolver um problema, pega um violão e começa a cantar. Então foi muito bacana, assim, porque ele era uma pessoa muito especial, sabe? E também tive a satisfação de, na minha caminhada, Tati, ter pessoas muito especiais, sabe? A conquistar, a ter pessoas caminhando ao meu lado, e eu também caminhando ao lado dessas pessoas, para que a gente pudesse, de fato, fazer um trabalho de referência, um trabalho significativo, né? Para a missão que a gente tem. Sim. E me diz uma coisa, tu sentiu muita diferença quando tu saiu da gestão municipal para a gestão estadual? Tu percebeu que é muito diferente a dinâmica de trabalho? Como é que foi isso para ti? Na verdade, quando terminou a gestão em Osório, eu acabei indo fazer uma assessoria para Torres, para a Secretaria de Cultura de Torres, e o prefeito também me convidou, quem sabe tu ficas trabalhando aqui. E eu fiquei um ano, claro, Torres é a minha cidade natal, né? Então conhecia muita gente lá, acabei ficando esse período lá. E aí, na sequência, a secretária Beatriz então me fez o convite para ir para o Estado, né? A diferença, tem muitas diferenças, porque na gestão pública do município, na diretoria de cultura, ou a secretária de cultura, ela vai abranger todas as áreas. E a minha função hoje no Estado é dar mais cuidado à parte da música, né? Que é o IEM, o Instituto Estadual da Música. Na verdade, são duas, né? Um instituto e uma instituição, que é a Discoteca Pública na Torrem, que é a memória da música, para quem não sabe, a memória da música do Rio Grande do Sul, né? Está nesse acervo da Discoteca Pública na Torrem, que também está sobre o meu guarda-chuva na Secretaria do Estado. Então, por ter essa separação nas áreas, tu vai cuidar mais de uma determinada área, que no meu caso é a música. Mas eu, enquanto adoro a gestão pública municipal, fico lá na SEDAC, às vezes me envolvendo também em outras secretarias, faço muita parceria com a Biblioteca Pública, né, com o RS Criativo, minha amiga Ju. Então, a gente acaba tendo essa noção e querendo fazer as parcerias, né? Há uma diferença enorme, né, Tati? Porque a Secretaria de Cultura do Estado, desde a sua primeira gestão, vem fazendo um trabalho excelente e eu não vou dizer nem que eu sou suspeita em falar porque trabalho lá, não. Eu tenho propriedade para falar, essa é a diferença. Exato. Né? Eu tenho propriedade para falar porque vivencio isso todos os dias com eles, né? O quanto há eles, de fato, eles se empenham em fazer entregar um serviço excelente dentro da Secretaria de Cultura, né? A começar pela Bia e todos os gestores. Então, há uma diferença esta, né? Porque, às vezes, o município, se tu pega um gestor, nosso gestor maior, que é o prefeito, né? Ou até mesmo o secretário, que a cultura está dentro de uma outra, que é uma pasta dentro de uma outra secretaria,
acaba que não há um privilégio ali, uma intenção maior Sim, para o setor da cultura, né? Um investimento, enfim, recursos, né? que é natural nos municípios, né? Então, e aí tu vai para uma Secretaria de Cultura do Estado, que é completamente focada, né, totalmente na área da cultura, Sim, é super importante. E sem falar que eu aprendo todos os dias, né, porque tenho os meus colegas todos são de referência, então aprendo todo dia muito com eles. Então isso faz a diferença para que a gente possa também repercutir isso nos municípios, né? Os municípios sim. têm se renovado, têm se reciclado e têm mostrado, alguns municípios têm mostrado um excelente trabalho a partir desse incentivo da Secretaria de Cultura do Estado, né? Então, acho Ah, que isso é importante ressaltar. Existe muita capacitação no Estado para os gestores municipais e eu acho que isso também, os recursos públicos que antes não existiam, que agora vêm, né, as nossas leis, a Paulo Gustavo recentemente, uhum, e a Aldir Blanc, que é um plano anual, né, de todos os dias, de todos os anos ter. Então, aham, o pessoal das secretarias dos municípios realmente tiveram que se aperfeiçoar e se capacitar para que esses recursos possam vir, né? sim. Então, acho que isso é importante dizer, assim, os municípios hoje já estão bem mais adiantados com seus sistemas de cultura, né? Claro que alguns ainda têm, a gente conversa muito, dialoga muito com os artistas, e muitos trazem, às vezes, essa questão da dificuldade com as gestões do município. Sim. Mas a gente daí se coloca à disposição para ir até esse município, dialogar, entender qual é o processo. Tem um departamento da Secretaria de Cultura, que o diretor é o Rubinho, né, que todo Uhum. mundo conhece, e o Alexandre, que fazem esse trabalho, né, de capacitar os municípios para que, enfim, possam desenvolver melhor possível a cultura do seu município. Sabe o que é interessante? Eu vi que a Ana, Annalise Severo está acompanhando aqui. Um beijo, Ana. E ela comentou sobre a questão dos profissionais que estão atuando nessas áreas, a experiência, né, a bagagem que esses profissionais têm e por isso estão nesses lugares. E eu acho que isso que é legal para ti, né? Por tu ser artista, tu tá no setor, tu ser cantora, tu trabalhar com música, ter trabalhado, né? E ainda trabalhar com música há tanto tempo, é diferente a tua visão nessa relação com os artistas, na condução do trabalho. Eu acho que isso facilita muito, né? Tu cria uma aproximação porque tem identificação, né? Exato. Então, assim, eu tenho os dois lados da moeda, como dizem, né? Eu tenho, Sim. então, essa experiência da relação com os artistas, né? Do setor, principalmente da música, e conheço também o outro lado da gestão pública, né? As burocracias, aquilo que para nós, Tem só isso. para os artistas é uma dificuldade enorme, né? E eu reconheço que tudo muito recente, né? Recursos públicos, editais, né? Acessar leis de incentivo, tudo isso é recente para o nosso artista. Então, Sim. e existe, então, claro, as burocracias. Aí eu sempre digo assim, tem sempre lá vou falar mais da área da música, né? Porque é o setor onde eu atuei sempre e trabalho hoje mais diretamente, que era no meu trabalho Esperandires, por exemplo, Christian e o Adriano tomavam conta lá da criatividade, de fazer arranjos, de produzir, de criar, né? De compor. E eu ficava batalhando, correndo atrás do recurso, né? De vender aquele Uhum. projeto. Então, a fazer agenda para se manter. Chegava na hora de um espetáculo acontecer, eu já estava super cansada, né? Porque a gente que faz isso tu acaba não participando tão efetivamente da construção daquilo. Então, tu pegava já meio pronto o que eles estavam fazendo, entrava, ia lá e apresentava. Isso se tornou, por fim, um pouco cansativo para mim. E eu me reconheci, então, muito mais produtora do que cantora, Uhum. né? E assim, mas eu hoje, por exemplo, que faz tempo que eu não atuo mais como cantora, de vez em quando ainda faço as minhas cantorias, De vez mas em isso me quando, faz sim. falta, sabe? Hoje está me fazendo mais falta, assim. Tu sabe que
eu acho que é importante isso, né? E eu acho que são processos, até porque tu tem uma demanda muito alta, né, no IEM, então, para conciliar, eu também entendo que é bastante coisa, mas eu acho que tu tem que fazer um super projeto novo e tá por aí cantando com a gente também. Tem umas novidades aí que a gente precisa contar mais na frente. Oh, muito bom, spoiler aí, gente. É, na verdade, chega um momento que tu precisa fazer algumas opções. E que bom que tu pode ter várias. E a gente é meio polvo, né? A gente meio que abraça tudo, porque artista é isso, a gente já sabe da luta, como é que é. Então, a gente. E hoje tem uma caminhada aí um pouco mais fácil, porque a gente tem vários recursos públicos, né? Sim, Eu sei sim. que nem sempre é tão fácil acessar, porque a gente tem muita demanda, tem muita gente acessando. Né? E eu sempre digo que a gente tem várias frentes. Tu não pode deixar nem de fazer nenhuma. Vamos lá, vamos tentar tudo. Para que aquilo que a gente conseguir vai nos manter e vai levando o nosso trabalho adiante, né? Sim. E me diz uma coisa. Acredito que tu tenha, dentro da secretaria agora, tu já tenha desenvolvido vários projetos. Eu quero que tu nos conte um pouquinho disso, como a Adriana, gestora de cultura, está desenvolvendo isso. E quais os projetos que foi tu que criou, que tu que teve inspiração? Enfim, eu sei desse do Vozes do Acervo, que teve a homenagem para Elis, que é um deles, mas eu quero que tu nos conte um pouquinho disso. Quando eu cheguei, porque sempre é um desafio, né? Sim. Eu acho que quando a secretária me chamou, eu disse, vamos lá ver o que é, né? E eu sempre tenho assim, eu me baseio muito no que já fizeram. Uhum. Eu acho que é importante, vamos entender esse histórico. O que foi legal, vamos dar continuidade. Aquilo que não se tem, quem sabe vamos criar coisas novas, né? Mas eu acho que é super importante. Acho super errado, assim, quando que acontece muito isso na política, que é o quê? Tudo que foi feito durante 4 anos, aí troca a gestão, aí acabam com tudo. Mesmo que seja bom, eles acabam com tudo para começar do zero. Então, estão sempre começando do zero, né? Mas eu tenho por hábito entender. Vou fazer um levantamento, ver o que foi feito já. E aí eu cheguei e vi um projeto lindo, que eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia de fato, porque não vivenciei aquela gestão do Bebeto Alves, que também foi diretor do IEM e da Discoteca Pública na Torrém, né? O grande Bebeto Alves, que eu pude conhecer super bem depois, através de um documentário. Aliás, fica a dica, acessem, é um documentário sobre Bebeto Alves, que é lindo, que é maravilhoso, e mostra o quanto ele era generoso com os artistas, né? Então, eu me emocionei muitas vezes, assim, assistindo esse documentário. E o Bebeto tinha criado pelo Instituto o Roda Som, que era um projeto, inclusive, até hoje tem no acervo lá as fitas, cassete, com um projeto de piloto de bandas, de artista da música, que está lá. Muito legal, assim, olha, vale a pena, quem ainda não conhece, a discoteca fica no 4º andar da Casa de Cultura Mário Quintana, vá lá conhecer, é muito bacana o que a gente tem de acervo. E eu conheci, então, o Roda Som. Me baseei nele e criei a gira musical, quando eu cheguei, em 2022. Eu cheguei a gira musical, que naquele primeiro momento a gente acabou fazendo para a música instrumental, porque assim, a gente sabe que a gente tem uma demanda enorme de instrumentistas e de compositores e de bandas né? no Rio Grande do Sul, e que não tinham muita abertura, não tinham muitos espaços, né? E aí, dialogando com um amigo, colega, Carlos Badia, que foi o curador do projeto naquele período ali, e a gente criou, então, a Gira Música Instrumental. A gente fez uma circulação por 10 municípios do estado com a música instrumental, fazendo o quê? Nós levávamos os artistas de Porto Alegre para o interior e do interior para Porto Alegre. Foi assim, cada banda, os músicos, cada um melhor que o outro. Sim, me apaixonei por projetos, alguns, claro, eu já conhecia a cena, né? Mas alguns eu fiquei conhecendo naquele período, foi muito bacana. Então, a Gira Musical é um projeto que foi idealizado
Olha. baseado nisso, no Roda Som do Bebeto. E depois a gente criou a Mostra de Cinema Musical Gaúcho, que foi o quê? A gente sabe que a partir da pandemia a música migrou muito para o audiovisual, porque não podia se apresentar em razão da pandemia. Acabou se produzindo muitos documentários, videoclipes, né? Lives que o pessoal vivia fazendo na época da pandemia. Exatamente, como surgiu o projeto. Como surgiu essa aqui? E aí eu via que estava acontecendo com aqueles documentários. Apenas para uma prestação de contas ficava no YouTube do artista. Sim. E aí eu pensei assim, eu vou receber esses projetos, vou abrir um edital para receber e vou levar para a sala de cinema. E dá uma outra conotação, tu te vê, o artista se vê numa tela da sala de cinema da Casa de Cultura Mário Quintana. Assim, foi muito emocionante. A gente descobriu muitos documentários maravilhosos que estavam apenas lá no YouTube do artista, que muitas vezes não tem muitas pessoas que acessam, fica muito restrito ao seu próprio público. Uhum. E a gente queria o que então com esse projeto? Levar esse documentário para que outras pessoas conhecessem aquela obra, né? Toda a divulgação em jornal, né, que a gente consegue ter para antes do evento acontecer, também divulga o nome daquele artista, daquele projeto. Então, era um projeto para, né, claro que sempre todos os eventos e projetos para públicos, né, para formar públicos, mas antes disso ele tem um incentivo à carreira do artista. Depois da Mostra de Cinema Musical Gaúcho, daí vem Vozes do Acervo, que foi esse que estudou a obra da Elis por crianças de 8 a 15 anos, durante 6 meses. Depois, daí resulta neste espetáculo que aconteceu há pouco tempo na Casa de Cultura Mário Quintana, e que a gente vai fazer a segunda edição agora do Vozes do Acervo, que tem uma pessoa super importante, um outro compositor que vai ser estudado, mas isso ainda não posso dizer. E a gente, agora o mais recente, que iniciou ano passado, que foi o Nativismo em Cena. Uhum. Que era um projeto para trazer a cena da nossa música gaúcha mesmo para dentro da Casa de Cultura Mário Quintana, trazendo artistas aí de todo o estado. Né? A gente começou com os meninos ali do Paisanos Trio, e com Burisca, né? Que foram os que se apresentaram no ano passado, porque nós tivemos muita dificuldade em razão da enchente. Então, agora, esse ano, a gente já iniciou muito bem com a Su, que foi com várias ali convidadas maravilhosas no mês de março. E nós temos Tatiele Bueno no mês de abril. Então, assim, é um projeto que sempre por trás que eu penso um projeto, ele tem que ter uma análise, né, sobre ele. Por que eu quero, por que ele é importante? Por que a gente vai colocar recursos públicos nesse projeto? Né? Porque a gente sempre tem um esquema de avaliar isto, tu faz uma avaliação antes e depois. Então, todos esses projetos que eu falei aí, foram projetos que deram muito resultado. Né? Uns que saem em circulação, outros que ficam pela Casa de Cultura Mário Quintana recebendo artistas de todo o estado, que isso é importante, todo artista quer vir para a capital, né, para mostrar o seu trabalho. E outros projetos, assim, EM vai à escola, que a gente fez muito ano passado, né, fez vários projetos, gira oficinas, aí a criatividade, aí tem muita coisa nesse meio aí que a gente conseguiu produzir nesse período. Que legal, e é por isso que eu queria que tu contasse isso, para que as pessoas soubessem, porque tu é muito criativa para projetos, tu é rápida e tu sempre tem ideias muito boas. E isso é muito bom, né? E aí eu queria que tu compartilhasse isso para as pessoas saberem que o quanto tu se empenha com isso e quanto tu consegue criar projetos e adaptar e reinventar. Isso é muito importante, é muito legal a gente saber que tem uma pessoa no IEM, né, à frente do Instituto de Música, que tem essa percepção, que está correndo atrás, que está assim pensando no artista, né, que está fazendo acontecer. Isso é muito importante. E a música é imensa, né? Os trabalhadores e trabalhadoras da música é o maior número de cadastros né, que a gente tem de CNPJs na área da arte, da cultura, é a área da música. Né? Nós temos muita.
E a diversidade musical desse estado do Rio Grande do Sul é imensa. Nós vamos da gaita ao tambor, e assim, tem muita coisa. Nós temos o nosso samba gaúcho, né, que começa lá com Lupicínio e tantos outros compositores que a gente tem. Enfim, nós temos o hip hop agora, eu pude presenciar. Há pouco tempo eu fui em Nova Prata participar do projeto do hip hop. E, menina, assim, tem muita gente produzindo, gurizada bacana mesmo, produzindo o hip hop no estado, né? Então, assim, é uma diversidade enorme. E com esse projeto Nativismo em Cena, o que a gente tem descoberto de novos talentos na cena da música gaúcha, né? Sim. Então, nós temos, assim... E a gente trabalha, a secretaria, para a gente poder alcançar, como a gente diz, a ponta, né? Que são as regiões funcionais, nós temos 9 regiões funcionais no estado, e cada uma delas compõe várias cidades. Tem muita coisa acontecendo. Então, a Gira tem esse papel. Nós temos também que a gente faz os encontros setoriais da música. Ano passado eu viajei bastante para fazer grupos de estudo, né? Eu vou lá em Caxias, por exemplo, tu vai, Tati, tu vai me receber lá em Caxias, tu vai reunir os artistas da música lá e nós vamos bater um papo para entender quais as dificuldades que vocês têm em acessar recurso, tá legal, o que tá... Porque o nosso trabalho da Secretaria de Cultura, ele é muito também baseado na necessidade que o artista tem, né? Esse é o nosso objetivo, é suprir o máximo possível as necessidades que o artista tem. Então, a gente precisa ouvir. E aí eu tenho viajado bastante, vou começar já as minhas viagens de novo, tem um pessoal que a gente não conseguiu visitar no passado, então a gente vai começar. E nesta parceria eu tenho a Ju, né, que é a minha querida amiga do RS Criativo, que tem me acompanhado nessas viagens, porque tá ligado ali, né, a questão da música, o empreendedorismo, a criatividade, o mercado de trabalho, né? Então a gente tem a criatividade, a gente tem um produto. O artista, o músico, ele tem um produto, seja o quê? A sua música, um disco pronto, enfim, a partir dali, tem um espetáculo, ele precisa vender isso. Isso é o trabalho dele, né? Esse é o produto que ele tem para vender. De que forma tu vai vender esse produto? Então, é isso que o RS Criativo faz e por isso ele é nosso parceiro dessas andanças aí. Muito bom. E eu quero saber se tu pode nos contar e, claro, o que tu tem para realizar daqui para frente. Antes foi um spoilerzinho, é ok, se não puder contar, tá tudo certo, mas daí eu acho interessante pedir. O que vem pela frente aí, tanto da Adri como gestora, como da Adri cantora, como tu se vê, quais os planos futuros? Então, primeiro eu quero mandar um beijo aqui para a Neia, minha amiga que está aqui, que eu estou vendo. Vários amigos alguém aí, um alô. Querida, a Neia lá de Torres. Foi minha colega de trabalho lá na prefeitura também. Legal. Bom, Tati, assim, da música, como eu te falei, tem um momento que que vontade de cantar de novo, porque a gente não pode esquecer da nossa essência, né? Sim. Da minha essência é cantar, porque eu já venho isso desde a minha infância, com os meus irmãos, né? E depois uma caminhada longa, uma trajetória longa vivendo só da música. E foi a música que me trouxe para a gestão pública. Então, acho que isso é super importante dizer. E essa é a minha essência, né? A minha essência é cantar, é trabalhar com arte, com música, assim. Para além da gestão pública, que tem muito da burocracia, tem muito do administrativo, que por vezes a gente até esquece que é artista, né? Sim. Então, pensando nessa necessidade, e por um período aí que a gente vai avaliando, e tem pessoas que eu gosto muito na música, compositores que eu gravei, fiz parcerias nesta longa caminhada, que são pessoas muito importantes, porque cada uma delas contribuiu um pouco para o que eu sou hoje, enquanto cantora, enquanto intérprete, né? Porque tu sabes bem disso, que é um super compromisso tu assumir uma obra de um compositor para cantar, para dar voz para ela. Com certeza.
Então, acho que isso a gente deve respeitar e muito. Então, pensando nessas coisas que eu gosto, né? Porque estou numa fase da vida que eu quero fazer coisas que eu gosto. Importante. Importante, né? Então, eu vou gravar algumas coisas agora em abril, né? E estou já fazendo aí, chamando meu parceiro querido, que é o Christian Sperandir, para produzir algumas coisas e a gente vai dar voltar a cantar um pouco aí com essa intenção de ser feliz, né? É isso que a gente acho que aí é super importante isso, a gente se abastecer do que é importante na vida pra gente, né? Para que isso reflita lá no meu trabalho como gestora, no dia a dia, né? Isso traz trabalhar com arte, com cultura é prevenção de saúde, então a gente precisa aproveitar. E dom é uma coisa que Deus nos dá e a gente precisa aproveitar ele até como uma missão, né? De levar isso para outras pessoas. Ai, muito bom. Sabe uma coisa que eu esqueci de comentar antes, mas eu gostaria que tu trouxesse pra gente. Estamos já esperando, ansiosos por essas novidades musicais que estão a caminho, né? Então tá todo mundo aqui já sabendo que a gente pode cobrar a Adri se essas músicas não chegarem. Temos uma live. A Charlize Bandeira está aqui também, quero mandar um grande abraço, minha amiga querida. E parceirona aí, vou te chamar para nós gravar alguma coisa aí, Charlize. Olha aqui, Charlize, tem mais um registro aqui, hein? Vamos botar mulheres aí nessas paradas. Ótimo. A Charlize é ótima, já cantei com ela várias vezes, acompanhada por ela, né? E eu acho que é isso, né? A gente fortalecer essa rede de mulheres artistas. A Ana, que está aqui, né, também sabe de todo esse trabalho. E eu acho muito importante a gente ter isso. E uma das coisas que eu queria conversar contigo, que tu trouxesse aqui pra gente, além de mulher, cantora, gestora, você é mãe. Como conciliar tudo isso que, né, a gente está falando o mês, referente às lives foram referente ao mês da mulher, então eu acho que é importante a gente trazer isso para a pauta, porque como tu organizou e como tu lidou com o teu trabalho, a tua profissão, e as crianças e tudo mais? Aí é uma longa história. Eu acho até que de todas as minhas funções, ser mãe é um privilégio enorme. Desses meus filhos maravilhosos que eu tenho, que aí tu vai me fazer chorar porque eu me emociono quando eu falo deles, porque é uma caminhada, tu vê nascer, tu vê crescer, e eles, no meu caso, na música, eles cresceram juntos, né? Iam para festivais juntos, enfim, os dois mais velhos, que é a Adriele e o Andrei, junto nessa caminhada. Hoje a Adriele é uma artista também, é cantora, compositora maravilhosa. O Andrei é músico, né, baterista. Então, caminharam junto, cresceram junto. E eu tenho a minha picorrucha, que é a Amelie, que aguardem para ouvir falar sobre ela um dia. Está já querendo quebrar tudo no piano e já se mostra com uma tendência a ser compositora. Enfim, sabe? Então, assim, a arte está na nossa veia, porque tanto da minha família como da família do pai das crianças é muito musical, isso tá no nosso DNA. Então, não seria diferente, né? Eles não seriam diferentes. Claro, eles têm outras profissões. Hoje, a Adriana é psicóloga, né? O Andrei trabalha com o audiovisual. Então, tem outras profissões. Mas tá ali, né? No sangue, a arte. E eu sou uma pessoa super privilegiada. Eu agradeço todos os dias a Deus, né? A fé que eu tenho, porque eu acho que isso é importante, né? A vida pelo menos para mim, né, Tati? Independente de qual é a fé que tu acreditas, que as pessoas acreditam, a fé precisa existir, né? A espiritualidade precisa existir. Isso, para mim, vejam bem, para mim, ela tem que caminhar junto com todo o resto que a gente vem caminhando, trilhando, né? Porque isso é o que nos fortalece a nossa base. Então, acho que eu sou privilegiada como mãe, coloquei no mundo pessoas super do bem, que isso é o que vale para mim. São super do bem, assim, que me orgulha demais, sabe?
eu acho que são muito melhores do que eu e o pai fomos, porque eu acho que o filho tem uma tendência, né, ao mundo a progredir. E eu posso dizer que aprendi muito com eles. Então foi uma troca, assim. Eu aprendi muito e aprendo até hoje, porque eles são já de uma outra geração, né? Eu fiquei na transição no meio entre a minha avó e minha mãe, Aham. e entre os meus filhos. Então eu fiquei meio que no meio. As pessoas que têm a minha idade sabem que a gente ficou nessa transição. E a transição muitas vezes não é fácil, porque tu tem as duas coisas muito bem que te mostram, né, na tua caminhada, as duas partes. E aí tu tem que seguir um caminho. E daí tu faz um equilíbrio entre os dois. E é isso que eu acho que é importante, a gente seguir um equilíbrio. Então, eu acho que como mãe eu sempre fui isso. Sempre a gente levou as crianças juntos para os eventos, para os festivais, né? Então, as crianças aprenderam a conhecer o que era o nosso trabalho, a respeitar isso, de como era viver isso. Então, não tive, assim, sempre fui privilegiada como mãe, assim, sabe? Meus filhos de fato são maravilhosos. Então, mesmo porque eu conheço eles, eu conheci pequenos, e agora estão aí, conheço eles e são incríveis mesmo. Eu acho que é legal a gente mostrar essas várias facetas, né? A tua faceta como artista, como gestora, como produtora, né? Como mãe, eu acho importante, porque eu acho que muito a característica de muitas mulheres é essa, é dar conta de muita coisa e tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e isso é muito importante, porque nada cai do céu, as coisas não acontecem de uma forma simples. É muito trabalho envolvido, né? Muito. E eu disse que artista é polvo, mas mulher é polvo duas vezes, né? Porque como a gente tem uma facilidade, não é nem facilidade, é que a gente tem uma resiliência, né? De ser tudo, muitas coisas ao mesmo tempo, para aquilo, para dar certo. E a gente, ao mesmo tempo, também é positiva, a gente vai para frente, a gente carrega, a gente leva, a gente vai, a gente não deixa ninguém desanimar. Então, eu acho que é uma característica muito da mulher, é isso, Sim. sabe? De ter fé. Ao mesmo tempo que tu tem uma super sensibilidade, a gente é forte e a gente vai, sabe? Então, eu acho que isso é uma marca bastante registrada que era da minha mãe, assim, também, sabe? Minha mãe era muito assim. Ela que tomava todas as iniciativas. O meu pai sempre foi mais quieto, mais contido. E ela que dizia, vou construir uma casa. Nem tinha dinheiro para construir a casa, mas eu vou construir. E a casa acontecia, quando via, nós estávamos morando dentro da casa. Então, assim, sabe? Era muito assim, a minha mãe era muito assim. E eu acho que também ela veio dessa coisa da família dela, da avó e da mãe, apesar de ser uma outra geração muito dominada, né, pelo patriarcado da nossa sociedade, mas ainda assim nos mostrava muita força, né? Sim. Eu acho legal a gente falar sobre isso. Semana passada, com a Lu Stelo, que é gerente de cultura do Sesc RS, a gente falou também sobre como vocês são exemplo. E a ideia do Tatiele Convida desse mês, quando eu pensei nas convidadas, é justamente isso. Mostrar histórias e experiências de mulheres que estão à frente de alguns cargos, que estão à frente da família, que têm alguns filhos, e estão organizando tudo, e são exemplos de que as coisas funcionam, não sem problemas ou nada mágico, mas que isso pode inspirar outras mulheres, isso pode servir de exemplo para outras mulheres, para inspirá-las, né? A fazer essas coisas também. E tem muitos casos e muitas histórias que dão certo, que vale a pena o movimento, né? E eu acho que assim, a gente vai colecionando experiências, né? Então, assim, na caminhada de qualquer pessoa, né, de qualquer indivíduo, está sujeito a acontecer as coisas, né? Isso na vida profissional, na vida pessoal. A gente está aí, e a vida é uma caixinha de surpresas, né? E eu sempre digo assim, eu vou planejar. Claro, a gente tem que ter um mínimo de planejamento aí para a vida. Mas daqui a pouco a vida te surpreende e que aquilo que tu planejou não é nada daquilo, tu vai trilhar uma outra caminhada e meio que aquilo te pega de surpresa e tu vai ter que ir assim mesmo, né? Vamos lá. Então, eu acho que as experiências vão nos fortalecendo,
A mulher tem muito disso, dessa resiliência, né? Da gente poder pensar em mesmo que tu esteja morta por dentro, tu vai te levantar e vamos lá, porque tu não pode fraquejar, Sim. né? Então, eu acho que isso é importante e que a gente se abrace cada vez mais. Isso até pode ser clichê, né? A gente vai falar que a gente precisa ser unidas, mas é isso mesmo. Na Sim. verdade, a gente precisa ser unidos enquanto sociedade de uma forma geral. Né? Ser do bem, tem coisas aí que não é ser homem ou mulher, é geral. A gente precisa ser, enquanto sociedade, uma pessoa do bem, uma pessoa produtiva, uma pessoa que veio para somar na vida, né? Porque tá aí, tá tudo aí. E aí, quando alguma coisa te acontece que tu dá uma queda, tu consegue te erguer, tu consegue te levantar e respira e vamos lá. Independente do que seja, eu sei que às vezes só falar é fácil. Às vezes, para quem está vivenciando algum fato, é difícil. A perda de alguém, enfim, as coisas que podem acontecer na caminhada da vida da gente. E aí eu vou falar agora do meu exemplo, né? Que é me fortalecer na fé. E aí, cada um tem a sua. Claro. Isso é extremamente importantíssimo. Pelo menos para mim, funcionou bem, e eu tenho pautado a minha vida sempre nesta fé, que é grande, que é algo maior, e que a gente diz, não, vamos lá, que a gente não está sozinho, e a gente vai trilhar essa caminhada aí. Então, sabe, e aí a gente vai fortalecendo o outro, que por vezes não tem tanta facilidade de se erguer, né? A gente tem vários relatos, saúde mental é algo que está muito em voga, né, que a gente está vivendo um mundo muito rápido, conturbado, acelerado demais, né? Então a gente tem um momento que tu precisa respirar, seja o que for, vai ficar para depois, espera aí um pouquinho, né? Que a gente precisa organizar a mente aqui primeiro, precisa se equilibrar, porque senão nada vai funcionar na tua vida, né? Precisa estar com isso minimamente equilibrado, teu cérebro que manda tudo, para que esse equilibre o coração e a fé também te restaure, para que tu possa seguir uma caminhada com mais leveza. Muito bom, muito bom. Sabe que tem essa questão de, muitas vezes, as pessoas romantizarem essa questão da força, essa questão da determinação. E eu acredito que ela não pode ser romantizada, mas a gente tem que falar sobre isso e a gente tem que mostrar qual que é essa força, que é isso que tu está trazendo pra gente. Então, quando eu a Mulher Maravilha, a força feminina, que muitas vezes romantizam isso, que é bom ser forte, que é bom, mas a questão é porque a gente muitas vezes precisa disso. Para viver, para se reorganizar, para se sustentar, é preciso dessa força, o se vira nos 30. Mas eu acho que a gente trazer para a conversa, para a pauta, a realidade, né? Que sim, que tem muitos perrengues, que tem desafios, que tem coisas para enfrentar. Só que a gente faz isso com força, com determinação, né? Com várias coisas junto. Eu acho que é isso. Acho que a tua live também ela serve para que a gente possa trazer algum exemplo. E aí, acata quem quer o exemplo, né? Porque, claro, as pessoas têm situações diferentes. Às vezes, o que serve para mim não serve para ti. Exato. E isso é natural, é normal. Né? O que a gente não pode, às vezes, é baixar a cabeça. Seja para a situação que for. Né? Se tu tá com... tem certeza daquilo que tu estás fazendo, tu precisa ser coragem. Eu acho que essa é a palavra. Para tudo que eu fiz na minha vida, assim, para todas as atitudes que eu tomei, para todas as funções que eu assumi, existe uma coisa que se chama coragem. Isso eu aprendi muito com meu pai, que era um homem de muita coragem, né? E a minha mãe de muita fé, além de toda a força que ela tinha. Então, eu acho que eu peguei um pouco de cada coisa aí e a gente precisa ter coragem. Se tu tá fazendo algo que é correto, que tu sabe que está dentro dos parâmetros da lei, enfim, eu agora falando em termos de sociedade, tu tem que ter coragem. E seja quem for, tu vai... Gestão pública é algo que tem que ter muita coragem para assumir. Sim. Porque todos os dias tu tem desafios em razão da burocracia. A burocracia te engessa de tal forma que, por vezes, se eu não vou fazer, é melhor não fazer nada, deixa quieta aqui.
Só que eu não vim trabalhar e atender uma demanda enorme de artistas e de simplesmente dizer, não, vou deixar quieto, não vou fazer. Isso não me satisfaz. Porque por trás de todo o trabalho que a gente assume, falando de mim, assim, eu tenho desejos de realizar coisas. E eu vou batalhar ao máximo para que aquilo aconteça, né? Então precisa de muita coragem para a vida de uma forma geral. E como dizia, e a gente se fortalecer e se colocar solidário com o outro, né? Coisas básicas aí da vida de um ser humano que precisa a gente olhar para o lado, pô, fulano não é tão forte como eu, então vem cá, quem sabe a gente conversando, a gente vai se ajudar. Não existe nada que não tenha solução, como dizia minha mãe. Só não existe solução para a morte quando ela chega. E mesmo assim, ainda ela se soluciona e pronto. Sim. Né? Eu acho que a gente precisa ter esse pensamento para a vida. Coragem. Coragem para lutar. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostei. Eu acho que a gente finaliza essa live com essa mensagem tão importante, tão significativa para todas nós e para todos nós, né? Coragem de enfrentar os desafios do nosso dia a dia. E eu quero que tu me diga e nos diga se as pessoas conseguem ter contato contigo, como elas fazem para te encontrar na Casa de Cultura, elas podem ter esse acesso a ti, porque talvez quem está acompanhando aqui ou quem vai assistir essa live depois pode ter essa informação, eu tenho interesse de saber sobre algumas questões. Como é que as pessoas acessam a Adriana? Maravilha. Então, a minha sede do IEM e a Discoteca Pública na Torrem ficam na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, né? Super conhecida, nossa Casa de Cultura. Fica no 4º andar, né? Procurar pelo IEM Adriana, eles já vão levar até lá, e lá a gente tira as dúvidas, enfim, vai auxiliar, ajudar. A gente tem uma equipe que não é muito grande, mas é uma equipe super fortalecida, tá? Que está lá para tirar as dúvidas, encaminhar, dar ideias, né? Porque às vezes a pessoa chega lá, o artista chega lá, não tem um cadastro ainda, não tem a documentação para acessar os recursos, tem uma ideia na cabeça, mas eu não sei como botar no papel. Enfim, a gente vai ajudando e dizendo quais são as oportunidades que existem, né, para auxiliar naquela caminhada artística daquele artista. E minha rede social, que eu estou ali super disponível, né, no Instagram, tem Facebook, me chamem por ali, que em algum momento eu vou responder, tá? E, enfim, várias formas aí de nos encontrar. E também nas páginas da Secretaria de Cultura do Estado, tem os telefones, tem e-mails do IEM, procurem lá, estejam conectados nas redes, né, das Secretarias de Cultura do Estado e na página também do Instagram, que é do IEM. Muito bom. Muito bom, Adri. Eu só tenho que te agradecer. É muito legal saber que tem esse canal aberto, esse acesso a ti, tanto para mim quanto para outros artistas que estão aqui e que vão assistir a live. É muito importante isso. E saber da tua dedicação, do teu empenho. Eu te conheço há muito tempo, então somos amigas e eu te admiro muito. E sei o quanto tu trabalha e é empenhada e tu ama o que tu tá fazendo, tu faz com gosto. Isso é muito, muito legal de ver isso. Então eu me emociono cada vez que a gente faz um projeto e que as coisas dão certo. Esses das meninas, das crianças ali, me emocionou muito, me fortaleceu muito. A Ana está aqui, a menina dela, né, está, a Lara, participou também. E agora eu vi as meninas todas cantando no Canto da Lagoa. Fiquei tão feliz, sabe, Tati? Eu acho que a gente vai deixando uma caminhada, né? Isso me fortalece o processo de dizer, não, acho que está no caminho certo, é isso. Então, eu acho que isso me move, sabe? a gente aprende, né? Como eu comentei num dos ensaios das meninas, que eu fiquei observando elas cantando, e aí eu pensei, cara, é por isso que eu canto, é essa pureza, é essa coisa de abrir a boca e sair cantando, a pureza que a criança tem, né? Então, como é importante alimentar essas crianças de um conteúdo saudável, né? Aproximar as crianças desse repertório, dessas músicas que
fazem parte da música popular brasileira. E eu me emocionei muito, porque eu pensei, é isso, é essa pureza das crianças que a gente precisa. E tá, como a música, né, diz, é a pureza das crianças que eu pensei, é isso, olha, essa naturalidade é orgânico, né? Claro, as meninas são super empenhadas, elas estudam, mas eu acho que a criança tem uma pureza que a gente, muitas vezes, na correria do dia a dia, nas nossas funções, a gente deixa essa pureza meio de lado, né? Isso nos fortalece, né, Tati? Porque a gente fica correndo, como diz, correndo atrás da máquina diariamente para tentar uma agenda, para tentar viver da sua arte. Eu sei o quanto é difícil isso. Eu tenho super consciência disso, vivi a minha vida inteira da arte. Então, a gente sabe. E por saber isso, a gente não consegue acesso a todo mundo, porque é bem mais fácil que vocês cheguem até mim para a gente ver as possibilidades do que eu ir buscar vocês. Porque, Claro. na verdade, eu não conheço, não tenho acesso a todo mundo, né? Então, acho que é bem importante quem está nos ouvindo, que queira nos conhecer um pouco melhor, saber o que é possível, sabe? Eu acho que isso, vamos trocar ideias, vamos tentar melhorar essa questão aí da batalha diária de ser artista. Eu acho que é isso que a Secretaria de Cultura do Estado faz, é melhorar essas condições para que o artista possa, de fato, viver com dignidade da sua arte. Isso é uma coisa que a gente tem feito diariamente lá na Secretaria. Ai, Adri, foi muito bom conversar contigo. Tu Eu agregou adorei muito nesse também. projeto. Ah, que coisa boa. Obrigada, querida. Fico muito feliz Obrigada. mesmo. Acho que foi um papo muito importante e importante para o projeto também, né? Não só sobre o assunto, mas para o projeto em si. Então, muito obrigada, te agradeço de coração. Desejo muito sucesso, cantando, na gestão, onde tu quiser estar, que eu acho que é isso, né? Onde a gente quiser estar, a gente pode estar e é isso. Inclusive, a música lá que eu tive o prazer de interpretar, que a letra é do Vanidade, A Coragem de Quem Canta. Coragem de quem canta. Obrigada. Perfeito. Obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa live. Ai, As colegas aqui, né? A Ana, a Charlize, que estavam aqui. Eu vi que tinha umas meninas do projeto também. Eu vi que a Vale entrou, a Lara estava aí também. que bom, Muito obrigada a gente, todo muito mundo. obrigada. Tati, muito obrigada de coração, tá? Obrigada por esse momento de troca aqui. Obrigada. Um beijo grande. Até semana que vem, gente. Tchau.